Randolph Rodrigues chamou atenção ao comentar, na Globo News, sobre a possibilidade de impeachment no STF. Você certamente se lembra dele, e líder do governo Lula no Congresso, uma das vozes mais fortes do Planalto e alguém de grande confiança nos bastidores de Brasília. E foi justamente ele quem, ao vivo, soltou uma declaração que até poucos dias atrás seria considerada improvável. Durante a entrevista, falou sobre impeachment de ministro do STF, diretamente para a jornalista Andréa Sadi, que demonstrou surpresa com o posicionamento. Agora eu vou te mostrar exatamente o que foi dito, e, mais importante, o que pode estar por trás dessa mudança tão inesperada. Porque essa fala vai além de um simples posicionamento, para muitos, pode ser interpretada como um sinal claro de algo maior. Fique até o final do vídeo, porque também vamos abordar as movimentações envolvendo Jorge Messias e os possíveis desdobramentos nos bastidores. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, vamos ao trecho de Randolph na Globo News. Agora, eu acho, sinceramente, que o STF tem que também fazer autocríticas. Ontem foi utilizado muito, você acompanhou a sabatina, o termo autocontenção. Está mais do que na hora de voltarmos a debater uma reforma do judiciário. Mas eu também sou o primeiro a dizer que existe a prerrogativa do impeachment de ministros e essa prerrogativa é única e exclusiva do Senado. E ocorrendo desvio de conduta, é óbvio que o Senado, sempre que for provocado, diante de desvio de conduta, deve atuar. Senador, eu perguntei para o senhor... Valdo, quer fazer pergunta antes? Claro. Você decide, ou eu ou você. E outro assunto que está dando o que falar é a derrota de Jorge Messias no Senado, que não foi apenas mais um episódio político comum. Esse acontecimento marcou um ponto de virada dentro do próprio sistema de poder em Brasília. Pela primeira vez em muito tempo, um nome indicado ao Supremo Tribunal Federal enfrentou uma rejeição desse nível, algo raro e que acendeu um alerta geral nos bastidores. E quando isso acontece, não é apenas uma derrota individual. É um recado claro de que o cenário político mudou. Jorge Messias, que era visto como um nome forte, alinhado ao governo e com trânsito em diversas áreas, acabou sendo barrado em um movimento que muitos consideram político, e não apenas técnico. Nos bastidores, o clima é de insatisfação. Pessoas próximas indicam que Messias não recebeu bem essa situação. Pelo contrário, ficou incomodado, e muito. Principalmente com as articulações que podem ter acontecido por trás dessa rejeição. E entre os nomes citados nessas análises, um aparece com frequência: Alexandre de Moraes. E aqui começa a parte mais sensível dessa história. Quando uma figura com esse nível de influência se sente exposta ou prejudicada, dificilmente isso termina sem reação. Não se trata apenas de emoção. Se trata de estratégia. Se trata de reposicionamento. Messias conhece o sistema por dentro. Conhece os caminhos institucionais. Sabe como as decisões são construídas. E mais do que isso, sabe onde estão os pontos de pressão. E é justamente por isso que muitos já começam a levantar uma hipótese forte nos bastidores. Será que ele está se movimentando? Será que existe algo sendo preparado contra o ministro Alexandre de Moraes? Enquanto isso, dentro do próprio STF, o cenário também mudou. O que antes parecia um ambiente de total controle, agora começa a dar sinais de cautela. A corte, que em outros momentos agia com rapidez e firmeza, hoje aparenta estar mais calculista, mais defensiva. Um exemplo claro disso está na questão da dosimetria. Em outros tempos, decisões como essa poderiam ser rapidamente ajustadas, reinterpretadas ou até revertidas. Mas agora, não há clima para esse tipo de movimento no curto prazo. Isso mostra uma mudança importante. O STF, que operava com ampla liberdade, agora enfrenta limites mais visíveis. Limites que vêm tanto do Congresso, quanto da pressão política e da opinião pública. E do outro lado, o governo também precisa se reposicionar. Randolph Rodrigues já deixou claro que o Executivo não pretende abrir mão da prerrogativa de indicar nomes ao Supremo. Ou seja, o jogo continua. Mas agora, com muito mais cuidado. Porque não se trata apenas de indicar um novo nome.
Se trata de reconstruir uma relação que claramente sofreu desgaste. O governo precisa medir cada passo, avaliar cada reação e evitar novos conflitos. E é nesse cenário que Lula entra em uma das semanas mais decisivas do seu governo. A rejeição de Messias expôs fragilidades. Mostrou que o governo não tem controle absoluto sobre o Congresso. E levantou dúvidas sobre sua capacidade de articulação política nesse momento. Agora, Lula precisa agir. Precisa mostrar que ainda lidera. Que ainda conduz o processo. E que não perdeu o controle da situação. Porque na política, a percepção é tudo. Se recuar demais, demonstra fraqueza. Se avançar sem estratégia, pode sofrer novas derrotas. E enquanto isso, nos bastidores, figuras como Jorge Messias podem estar observando, analisando e aguardando o momento certo para agir. O cenário atual é de tensão. Nada está definido. Pelo contrário, tudo indica que estamos apenas no começo de uma nova fase. Uma fase onde cada movimento será calculado. E cada decisão pode mudar completamente o rumo do jogo. E talvez o ponto mais importante de tudo isso é que aquilo que parecia estável agora está totalmente em aberto.